Olá, bem-vindos ao novo episódio do nosso podcast. Mãe, estás a ouvir? Para o tema de hoje, vamos contar com, eu acho que é um tema muito interessante para as futuras mães, que é, afinal de contas, o que é realmente essencial num enxoval de grávida? É preciso tudo? Não é preciso nada? Quantos itens são fundamentais? Há muitas questões relativas a este assunto e para nos ajudar a esclarecer, temos connosco a enfermeira Fernanda Mendes, que é não só enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica, é também consultora internacional de aleitamento materno e é responsável pelo serviço Colinho de Mãe. Olá, enfermeira Fernanda. Olá, Filipa, muito obrigada novamente por este convite. Obrigada a nós por ter aceito. E pela vossa simpatia. E hoje então vamos falar de um tema muito interessante. Sim, o enxoval. Oh mãe! Oh mãe! Estás a ouvir? Estás a ouvir ou não? Oh mãe! Exatamente, que é algo que mete muita ansiedade para os futuros pais. Exatamente. Eu gostava que nos esclarecesse, porque a enfermeira Fernanda, tendo em conta a sua experiência, já deve ter visto de tudo. Exatamente, é mesmo isso. Ok, então o que é que eu gostaria de perceber? Para si, o que é um enxoval de grávida? Aquilo que deve ter, que não deve ter? O que é que na sua primeira imagem, para uma resposta muito direta, o que é que um enxoval deve ter? Ora bem, assim de repente, e sendo muito franca, um fator que é muito importante é conhecimento. Está bem? Então, passamos para outros aspectos. Mas conhecimento do casal é extremamente importante porque o conhecimento vai-lhes dar uma abrangência maior de todo o processo e o conhecimento hoje em dia nós temos que ter em conta que é um fator positivo o facto de nós termos conhecimento de uma forma muito acessível, através da internet, mas às vezes os pais precisam de um fio orientador. Porque, de facto, ter acesso de uma forma muito fácil a muita informação também leva a muita contra-informação e às vezes é um fator desorientador para os pais e um fator de stress. E aquilo que nós vemos hoje em dia é que há um marketing que funciona muito bem e na área da maternidade e porque os pais querem o melhor para os seus bebés e é perfeitamente natural e é uma área também de muita vulnerabilidade, os pais facilmente adquirem coisas que de facto não vão ser necessárias, por isso é importante os pais estarem atentos a este pormenor e com calma ao longo da gravidez e em família. Eu costumo dizer que estas coisas têm que ser adquiridas um bocadinho mãe, papá, e até porque há equipamentos que são relativamente dispendiosos e às vezes estas questões também têm que ser adaptadas à realidade de cada família. Claro, exatamente, não é? Tentarem perceber o que é que faz sentido e é realmente necessário e adequado para aquela mãe, para aquele processo de gravidez. Para aquela família, mas unidos àquela família. Exatamente. Agora, eu posso dividir assim um bocadinho, talvez em 4 tópicos. O que nós precisamos de facto para os nossos bebés. Para os nossos bebés, não é? Englobando, não é? Temos para os nossos bebés, para a mamã, ok? E aquilo que eu posso assim dizer assim de repente, para os bebés, no fundo, não é preciso muita coisa, mas é preciso muita coisa ao mesmo tempo. Há uma coisa que é muito importante e que é gratuita e de acesso livre, é amor, tempo e presença. É isso que os meninos precisam, os nossos meninos e os nossos bebés. Exatamente. O que é que nós precisamos? De assegurar equipamentos, digamos assim, para a higiene do bebê recém-nascido, para o sono do bebê recém-nascido, e aqui temos uma questão importante, que é o sono seguro do bebê recém-nascido, que é algo que é extremamente importante, nós temos que... Exatamente, que é uma área que é muito importante falarmos sobre este assunto, e o sono do bebê, como vamos alimentar o nosso bebê recém-nascido, estes pormenorzinhos todos. E agora nós podemos falar um bocadinho sobre as questões de higiene. E geralmente é algo que preocupa muitos pais, às vezes é o primeiro item, a banheira. Como é que nós vamos cuidar do nosso bebê, como é que nós vamos dar banho ao nosso bebê, os cuidados de higiene. E eu costumo dizer muito que mais que comprarem uma banheira, porque é a banheira que está, digamos assim, mais falada, mais na moda, nós temos que olhar para o nosso espaço que temos lá em casa e aquilo que é mais prático para nós. Claro. E às vezes, se não se importa, vou só chamar a atenção do seguinte, é que estes itens são adquiridos ao longo da gravidez, devem ser adquiridos em lojas especializadas que
que trabalhem com pessoas dedicadas a estas temáticas, no sentido de perceberem realmente o que faz sentido para aquela família e não propriamente tentarem vender marca A, B, C ou D. E os pais, se forem atentos, quando começam a percorrer, porque é mesmo assim, principalmente os pais de primeira viagem, começam a passar pelas lojas de puericultura, se estiverem atentos, começam a perceber realmente o verdadeiro conceito daquela loja de puericultura. Claro. É assim, nós estamos a falar, começamos por tocar no ponto das banheiras, mas efetivamente isto pode ser em qualquer tipo de produto, não é? O mais importante é irmos ao encontro daquilo que o pai realmente, o pai ou a mãe, neste caso, têm como necessidade, não é? Portanto, dentro da higiene nós podemos olhar para aqui o termo das banheiras, não é? Mas depois também tocou no ponto da alimentação, não é? Termos aqui, se calhar, uma cadeira de papa que pode ser maior, mais pequena, mais cara, mais barata, com a função de elevatória, sem não ser. Isto acaba por ser depois um bocadinho à característica de cada pai, mas se me pudesse, eu aqui vou puxar um bocadinho, porque eu queria saber esta resposta, que é, ok, já percebi, a banheira era importante, a cadeira de papa era importante, que outros itens é que considera também fundamentais nesta fase de preparação, porque como disse muito bem, eu concordo, deve ser feito, não tem que ser feito logo, estou grávida, vou já fazer uma lista de coisas, não é? Convém que seja feito com preparação, não é? E ao longo do tempo, portanto, imagina, antes se calhar de eu pensar na cadeira de papa, a banheira faz todo sentido, mas no processo, se eu tivesse que enumerar assim, algumas coisas, por exemplo, vamos começar pelo hospital. Ok? Se eu tiver que direcionar para o hospital, que coisas é que a mãe deve levar para o hospital, por exemplo? Ora, muito bem, então, o que é essencial para os papás levarem para o hospital? Nós podemos dividir em 3 itens. Nós precisamos de coisinhas para o nosso bebê, que vai nascer, temos também zelar pela mamá, por isso também precisamos de algumas coisinhas para a nossa mamá, e hoje em dia há algo que nós temos de ter em conta, e eu falo muito quando, nesta questão, porque às vezes estamos um bocadinho desatentas neste aspecto, nós temos também que cuidar do pai. Porque, felizmente, hoje em dia, e nas instituições públicas, é permitido ao pai estar presente, quer no nascimento, quer mesmo no internamento da mamá após o nascimento do seu bebê. E há pais que, por opção, estão no internamento o tempo todo, ok? E há instituições que permitem isso, instituições privadas que permitem mais essa questão, claro, enquanto que às vezes as públicas, há alguns limitações, claro, não é? E os pais, principalmente quando é o primeiro bebê, têm uma mais disponibilidade, porque de facto não têm um outro bebê para cuidar em casa, e também temos de zelar pelo outro bebê, e os pais costumam muito bem gerir essa parte emocional, e por vezes de facto os pais ficam muito tempo na maternidade, não é? E nós temos de também cuidar deles. Mas agora vou-me centrar num bocadinho do bebê. Ok. Ora bem, o que é que nós precisamos para o nosso bebê? Precisamos de roupa para vestir ao bebê, e aquilo que eu aconselho sempre é que seja roupa de algodão, prática, confortável, faça com que os bebês tenham alguma mobilidade com facilidade. Eu sei que são muito mais bonitos os baby grows, os bebês ficam muito mais fofinhos, mas eu quero vos dar informação prática. E então, exatamente, é isso, e da minha experiência, claro, aqueles fatinhos que são de 2 peças, faz com que os bebês tenham mais mobilidade, e não é só, porque às vezes os bebês crescem muito rapidamente e aquela roupa vai ser possível usá-la por mais tempo, porque os bebés crescem muito rápido e os pais rapidamente têm que renovar o enxoval. Pois. Mas isto são opções do casal, o que faz sentido, é uma sugestão prática. A roupa, extremamente importante. E o cuidado quando for para a maternidade, mas isso já é o habitual, é lavarem a roupinha, tudo com muito carinho, a primeira roupinha de bebê, essas coisinhas assim. De resto, não é assim preciso muito mais para o bebê, as fraldinhas e pronto, e o amor e o carinho para o receber, digamos. Esse é essencial. Tá. Muito bem. E a disponibilidade. Ok. Para a mamá. Exatamente. Para a mamá. O que é que nós precisamos? Precisamos de roupinha também para mamar, vão ser sempre roupa fresquinha, camisas fresquinhas, porque realmente o ambiente hospitalar é um ambiente quente. Os cuidados de higiene, a parte de higiene. Agora, há muitos produtos que podem ser recomendados por causa da amamentação. Eu quero que tenha a noção do seguinte: se a amamentação estiver a correr bem, não é preciso nada. Muito bem. Ok? Porque às vezes aconselhar as mamás nesta área é um mundo um bocadinho desafiador, porque eu tenho muito medo de dizer às mães
cobra isto, e depois não ser preciso nada, porque felizmente a amamentação correu muito bem. Ok. Mas às vezes a amamentação é um desafio. E às vezes, quando é um desafio, faz sentido. É por isso que às vezes é importante as mães, na gravidez, terem uma orientação prévia por pessoas que trabalham na área há muitos anos, ok? Porque conseguem facilmente orientar os pais e as mães o que realmente é preciso, e se eventualmente surgir uma complicação, eu estou aqui para vos ajudar. Pode ser preciso umas chosquinhas de amamentação, caso de mamilos com fissuras ou ureteras mamilares podem surgir. Pode ser preciso ou não mamilos de silicone, e os mamilos de silicone é um tema que dava outro tema, já outra conversa, realizar a área da amamentação. Podem ser precisos uns copos coletores, imensa coisa, está bem? Mas também tenho a noção que estou num ambiente hospitalar relativamente controlado, que às vezes temos de ter em conta a chegada à casa. Claro. Que Já é outro timing. outro top. Uma coisa que costuma para as mamás, no fundo, isso, depois produtos de higiene, as cuequinhas descartáveis, que agora as mamás gostam muito e sentem-se muito mais confortáveis. E no fundo é isso. Um kit de maquilhagem, porque não? Para se sentirem mais confiantes. Sim, às vezes é pós-parto, puerpério, é uma fase assim ali um bocadinho de muita vulnerabilidade, muita dificuldade. E temos que aceitar que mesmo assim, e que se Deus quiser é um processo passageiro. Se não for passageiro, precisamos de orientar psicologia, mas com calma. Claro, está muito bem. Pô, papá, posso falar de papá? Sim, claro, gosto. Claro que sim. Eu estou sempre a tentar passar à frente, mas acho muito bem não esquecer nada. Acho muito bem falar para os pais. Tenho uma noção. Há situações diferentes. Uma coisa, estou a falar de uma forma generalizada. Uma coisa é serviço privado, outra coisa é serviço público. E às vezes é serviço público. E isso é que é importante durante a gravidez, pais terem a percepção onde é que vai nascer o meu bebê. Porque habitualmente na instituição onde vai nascer o bebê, se forem ao site das instituições, tem a lista da maternidade. Já agora no meu site também vou ter lá a minha lista da maternidade, depois adaptarem, ok? Mas é importante ter noção, até os horários, os pais podem entrar, que não podem, podem permanecer durante a noite, essas coisinhas. Na privada é um bocadinho diferente. No público, por vezes os pais têm que sair de manhã, a alimentação. Outra organização. Mas a importância dos papais levarem lanches para eles, roupa confortável, terem atenção, que às vezes falha muito, são os carregadores dos telemóveis, dos tablets. E uma coisa que eu acho que é extremamente importante, que é, eu costumo, claro que agora é tudo muito tecnológico e os pais podem fazer isso através do telemóvel, que é terem um local onde apontam tudo relacionado com o bebê. Que horas mamou, xixi, cocó. Eu costumo dizer, comprem um caderno muito especial, que seja o caderno do vosso bebê. Okay? Até dá para guardarem e mais tarde recordar. E na maternidade, após o nascimento de um bebê, mesmo que seja uma cesariana programada, é uma cirurgia, as pessoas estão cansadas, não é fácil, porque nestas fases iniciais é preciso ter noção se fez xixi, se fez cocó, por isso, porque isto vai nos dar a ter em conta o bem-estar do bebê. E o caderno de mim. Parecem coisas que se calhar eu, para ser franca, nem me lembraria. Sim. Também não sou mãe, não é? Por isso nem me lembraria, ainda não pensei sobre o assunto, mas que do ponto de vista de quem convive estas situações diariamente, não é? Tenho aqui uma perspectiva que se calhar mais tarde vai ser muito mais valorizado do que a importância que demos agora, assim, carregador de telemóvel, um caderninho, não é? E se calhar faz todo sentido para na gravidez os pais terem a oportunidade de se prepararem para estes pormenores, porque faz muita diferença, porque de facto após o nascimento há um turbilhão de emoções, uma vulnerabilidade muito grande, foi o nosso bebê recém-nascido que nasceu, claro. e não queremos fatores de stress extra, que não havia necessidade, é um bocadinho por aí. Muito bem. Isto falando da maternidade, claro que se falarmos Pois, desculpa. Imagina, pronto, falamos aqui do ponto de vista do hospital e de forma assim muito direta e prática, em casa, portanto, a mãe chegou ao hospital, Sim. não precisou de quase nada, não é? Tem a roupinha para o bebê, os seus cuidados de higiene, chega a casa, quais são no geral, ok, aquilo que faz falta a mãe ter? Posso ser muito sincera, Filada, um apoio especializado na área da amamentação, aleitamento materno, os cuidados ao bebê recém-nascido. Pessoas organizadas, com muita experiência, que saibam conjugar teoria e prática, ok? Porque nenhuma mamá, nem nenhum papá devem passar o seu pós-parto sozinhos. Estou a falar de ajuda especializada. Muito bem.
atenção, eu quero dizer que cada família é uma família e há famílias que têm uma rede de apoio excelente e conseguem resolver os problemas em família. E ótimo, excelente. Claro. Mas às vezes é preciso mesmo um olhar especializado. Claro. Fora isso, o que é que eu acho que é... A nível de enxoval. De enxoval. Por norma, os papás têm tudo. E por norma, têm até a mais. E depois ficam um bocado baralhados saber o que usar, como usar, nem têm que saber. Pois. Porquê? Porque os pais são especializados e se fazem muito bem na profissão deles, ok? Por isso eles têm que aceitar as suas vulnerabilidades. Ora, a almofada de amamentação, pode fazer sentido ou não? Porque às vezes têm que comprar a almofada de alimentação certa para eles. E eu vou acompanhando muitas mães e às vezes chego lá e aquela almofada não é ideal para a mamá, até tendo em conta o biótipo da mamá, se é mais magrinha, se é mais gordinha, sofazinho, cadeira. E às vezes para chegarmos lá temos que começar a adaptar, está bem? Porque as mamás, por exemplo, fixam-se muito na mamá e acham que se não tiverem uma almofada de amamentação não Vai correr bem. Ok. A almofada de amamentação, pode ser um item. Bombas de extração de leite. É outro tema polémico. Eu, as senhoras que vou acompanhando, a maior parte não adquire, por opção. E se a amamentação é tal situação, se a amamentação correr bem, ótimo, não é excelente, não é preciso realmente nada. Mas quando surgem aquelas primeiras complicações, introdução de suplemento no hospital, um engurgitamento mamário, faz todo sentido adquirir uma bomba de extração de leite. Por isso também depende daquilo que é prioritado para o casal e para o orçamento familiar de cada um, como devemos respeitar, não é? Porque são decisões assim um bocadinho pessoais. Uma coisa que a maior parte dos casais não tem, e o que eu gosto muito, porque é muito útil para as massagens dos bebés, são o óleo de amêndoas doces. Eu costumo pedir sempre um óleo de amêndoas doces prensado a frio, que não tem componentes químicos. Exato. E é muito útil na massagem do bebê, também é importante, ok? Em algumas situações, bebês com mais cólicas. É algo Da mesma forma que esses óleos, também existem algumas almofadas, não é? Exatamente. Têm algum efeito. Que eu quero chamar a atenção que há bebês são super tranquilos e que tudo passa de uma forma discreta, mas há bebês que são mesmo desafiantes. E uma almofadinha anticólicas faz muito jeito. São aquelas almofadinhas com micro-ondas, terem a oportunidade de ser uma com cheirinho a lavanda, ótimo. Cheirinho a lavanda ativa o tranquiliza a alma e no sentido de ajudar, está bem? Relativamente ao bebê, é assim um bocadinho assim. Não posso dizer algo que é muito importante, e porque nós no fundo também queremos estar aqui a promover um bocadinho a literacia em saúde, claro. Na gravidez. Eu costumo dizer sempre aos pais que vou acompanhando, nos que já vou fazendo também da gravidez, por favor, na gravidez, comecem-se a preocupar quem vai seguir os vossos bebés após o nascimento. Se optarem pelos vossos cuidados de saúde primários, quais são os horários, se identificam, se eventualmente faz sentido para vocês um pediatra, quem será o pediatra, se o meu bebê estiver doente, onde é que eu... Começarem a planear isto ainda na gravidez, porque é certo que é algo que ainda está lá à frente, mas nós não queremos que seja um fator de stress quando realmente o nosso bebê, depois Quando já está a viver a situação, não é? Porque às vezes os pais vão conversando com amigos, começam a perceber, e depois tem que ser, eu acho que é muito, e é algo que eu sinto, passa um bocadinho à parte, depois é um fator de stress. Só quando a pessoa está a viver no momento, não é? Os doutores também, claro, têm a sua lista de espera. Claro. E às vezes temos que pensar antecipadamente nestes pormenores. Acho que foi uma bela forma de nós terminarmos este episódio e sem dúvida alguma que a preparação é um ponto-chave em qualquer processo da nossa vida e claramente durante a gravidez também. Portanto, basicamente, se eu pudesse resumir, e por favor contrariem-me se eu estiver a falar erradamente, este episódio, o que eu diria é: cada mãe, cada pai deve procurar ajuda para estar informado sobre aquilo que é adequado, sobre aquilo que é necessário para si, independentemente do seu orçamento, se é alto, se é baixo. O mais importante é que para si faça sentido, ok? Por isso, muito obrigada pela sua presença, enfermeira Fernanda, e resta-me dizer que se gostou deste conteúdo, agradecemos que partilhe junto daquelas pessoas que para elas possa fazer sentido, e deixo já também aqui o cheirinho de que o próximo episódio será o último da nossa temporada, e será com um tema que eu acho muito sensível, mas muito curioso, que é: que
tipo de partos é que existem, que influência é que tem o cuidado que nós temos de preparação e planeamento para o parto, para que este momento seja realmente único e vivido com muita intensidade. Aproveito para revelar que o próximo episódio será o último desta temporada e será com um tema muito sensível, mas também muito curioso, que é o parto. Que tipos de partos é que existem? O que é que nós podemos fazer para estar preparados para este momento que deve ser tão único e especial? Se acha este tema interessante, tem que esperar pela próxima quarta-feira para o poder acompanhar. Até lá! Agradecemos o vosso contributo com alguns comentários ou dúvidas que possam surgir e obrigada! Mamãe!